mamãe vai dar uma aula agora. Fica aqui com a mamãe. Meninos, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, tia. Oi, tia. Oi, eu quero que vocês prestem mais atenção um pouquinho hoje, porque hoje o Isaac tá sozinho comigo, tá? Então, hoje eu tenho uma companhia mirim para dar aula para vocês. Oi, tia. E aí a televisão tá tocando a musiquinha infantil ali para chamar a atenção dele, tá? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção hoje. Oi. Cortou o cabelo, tia? Hoje eu tô sem Cortei, mania, mas eu tô no consultório novo. E ontem eu não assisti a aula por causa que a gente tava fazendo mudança. Tá bom. Vem cá. Vem cá. Sem choro. Toma aqui. Meninos, vocês fizeram o resuminho que eu tinha pedido das 2 páginas. Alguns já mandou foto. Eu fiz. Ótimo. Eu posso dar mais tarde? Ô, tia, ainda tô terminando, que eu comecei hoje agorinha, que você sabe que eu tava lá na minha avó sem nada, né? Tá. Aí... Vai lá ver na TV, vai. E eu vou te mandar a foto mais tarde, viu? Tá bom. Então a gente Tia, pode mandar até que dia? Era pra ser hoje. Que ainda tô terminando. Tá. Tá, eu vou te mandar depois, que eu tô quase terminando. Vocês mandam pra mim ainda hoje? Vou dar só um tempinho pra quem não entrou ainda entrar. Tá? Pra gente começar. Toma. Meninos, então vamos lá? A gente tem que finalizar. Peraí, já. Ô, tia, o resumo do livro é das últimas páginas do livro, né? Porque... Só 2 páginas. Uhum. Ô, tia, a página 55 e 56, né? Peraí só um minuto. Deixa eu diminuir o volume do negócio aqui. Pode falar. Tia, a página 56 e 57, né? Eu tô fazendo. Sim, senhor. É o que a gente vai finalizar agora. Tá? Uhum. Meninas, vocês estão conseguindo me ouvir bem, né? Apesar das musiquinhas, né? Sim. Tá bom. Desculpa o incômodo aí na questão do áudio, mas quando a gente tem criança em casa é complicado. E hoje eu não tenho alguém que possa ficar com o Isaac pra mim, então só é o Isaac e eu hoje. Mas dá certo. Né? Então vamos lá, vou fazer o compartilhamento de tela com vocês. Nós vamos falar sobre a religião, né, e cultura da Roma Antiga. Ok, Maria Vitória, depois você faz e me envia, tá? Então, vamos lá? Religião e cultura na Roma Antiga. Quem tá fazendo resumo, tá tendo dúvidas, tá tranquilo, como que tá? Tia, eu tô tranquila. Eu Ótimo. li e depois eu fiz o resumo. Ótimo, é assim mesmo. Ô, tia, eu tô fazendo na folha Tia Max, não tem problema não, né? Não. O critério do resumo era mais para vocês estudarem mesmo. Eu só quero que vocês me mandem foto provando que fizeram, tá? Eu fiz no caderno. Tem problema nenhum, pode ser no caderno. Tranquilo, tá? Importante é fazer. Meninos, então vamos lá. Religião e a cultura na Roma Antiga. Os romanos, eles tinham uma cultura assim bem marcada por valores, tá? Também eram politeístas, tá? Tinha assim culto a vários deuses. Então, como eles eram marcados inicialmente pela cultura etrusca e grega,
Os povos etruscos, eles ocupavam a parte norte da Península Itálica. Os romanos, eles herdaram, então, essa prática do culto doméstico, dirigida pelos pais de família. E eles praticavam o culto aos deuses, né, Lares e penates, que eram responsáveis pela proteção da casa, do celeiro, guardiões da propriedade da família também. Aqui o livro de vocês traz uma tabela de todos os deuses que se tinha. Então, deus romano, deus grego e qual que era a função de cada um, tá? Então, na Roma, o Júpiter era o deus, pai dos deuses. Para os gregos, era o Zeus, tá? Vocês já devem ter visto isso aqui também em mitologia e tudo, né? Tem filmes até que trazem esse tipo de deuses aí. Ô tia, Zeus é o deus do trovão. Oi? Ô, Zeus? Tia, é o deus do trovão. Pois é. Mas ele era considerado também o pai dos deuses, tá? O Juno era esposa, né? Deusa do casamento. Para os gregos, ela chamava-se Hera. Vênus era a deusa da beleza e do amor. Para os gregos, era chamada Afrodite. Para os romanos, o Apolo era deus do amor. Para os gregos também. Diana era a deusa da caça para os romanos. Para os gregos, era Ártemis. Neptuno era o deus do mar. Para os gregos, era Poseidon. Tá? Inclusive, tem até um filme de mitologia grega que fala um pouquinho disso. Vocês já assistiram algum? Eu já. Plutão era o deus dos mortos para os romanos. Hades para os gregos. Hades é o deus dos mortos. Ele também passou no desenho que eu já assisti uma vez. Marte para os romanos era o deus da guerra. Para os gregos era o Ares. Minerva era a deusa da sabedoria para os romanos. Para os gregos ela se chamava Atena, tá? João Pedro não precisa sinalizar não, tá? Ceres era a deusa das colheitas para os romanos. Para os gregos era o Dionísio. Mercúrio era o deus do comércio mensageiro. Para os gregos era chamado de Hermes. Vulcano era o deus do fogo e dos artesãos. Para os gregos era o Hefesto. Tá? Então tá aí a tabelinha. Não precisa preocupar com essa tabela não vou cobrar essa tabela na prova não. Então dos gregos, né, e os romanos, eles adotou muitas divindades e rituais, né, de templos bem semelhantes e também helênicos. Então eles adotaram a maioria dos deuses olímpicos, que eram os renomeados tiveram nomes renomeados de termos latinos, tá? Então, eles mantiveram também, como herança dos gregos, a comemoração popular, o carnaval, em homenagem a Dionísio, tá? Deus do vinho e da dança. A partir de Diocleciano, que foi instituído em Roma, o princípio do césaropapismo. O que é isso? Era reforçando a autoridade do imperador nas questões religiosas, tá? E aí, gente, a religião cristã, ela foi difundida inicialmente pelos apóstolos Pedro e Paulo, né? Que começaram a evangelizar e a pregar nessas cidades. E começaram a ganhar adeptos à religião cristã, tá bom? Então, eles foram muito perseguidos, a religião também, em função dela ter o caráter monoteísta, o único Deus, que é o Deus de Israel. E ela ainda assim, né, pensa que eles chegaram num lugar que eles tiveram
um conflito, causaram um conflito no meio das pessoas, devido a esse cenário politeísta que eles tinham de deuses, tá? Mas a doutrina do cristianismo foi divulgada, foi pregada e adquiriu muitos adeptos na Roma. Por isso os apóstolos eles foram muito perseguidos também. A doutrina, então, ela surgiu na Palestina, no território Só um minutinho, deixa eu movimentar meu texto aqui. Ela surgiu também na Palestina, tá? Então foi pregado a todos os lugares, que foi um território recém-incorporado lá em 64 a.C., tá? Então, tudo isso fazia parte do Império Romano. Os cristãos que foram capturados, eles eram levados às arenas e aos estádios, eles eram hostilizados publicamente pelos romanos. E aí, gente, em razão dessa identidade doutrinária, né, e diferentes camadas sociais, o cristianismo ele foi se expandindo rapidamente sobre os integrantes do Império Romano e conseguindo, assim, mais adeptos. Foi no governo de Constantino que promulgou-se o Edito de Milão, né, concedendo, então, a liberdade ao culto e também a liberdade a todos os cristãos, tá? Antes disso, vale ressaltar que existia tanta perseguição que muitos desses cristãos foram mortos, inclusive todos os apóstolos, tá bom? Ficando apenas os membros das igrejas e os discípulos. Posteriormente, então, no governo de Teodósio, foi promulgado o Edito de Tessalônica, que estabeleceu o cristianismo como religião oficial. Então, Roma ela incorporou e transmitiu à nova civilização uma concepção religiosa que tinha origem no monoteísmo judaico e se transformou em uma grande força espiritual do Ocidente, chamada de o cristianismo, que é o que crê em um plano de salvação, um plano redentor para a vida humana, crê em Deus e em Jesus Cristo. Então, em relação a essa produção cultural dos povos romanos, pode-se destacar esses aspectos, como a expressiva realização intelectual, promovida no governo de Otávio Augusto, patrocinada também pela iniciativa do ministro de Mecenas, que foi incentivador às artes e da literatura. E também os romanos se destacaram também por serem grandes construtores, tanto no campo da engenharia civil, como na hidráulica, tá? Então, eles tinham inúmeras estradas pavimentadas que interligavam diferentes centros do Império à capital romana. Da mesma forma, o imponente dessas pontes e aquedutos, né, como Tarragona, foi produzido ao lado, em funcionamento na atualidade, revela esse progresso que eles alcançaram na área da construção civil. No ponto de vista linguístico, o latim é a língua oficial do Império Romano, contribuiu aí para surgir outros idiomas como o neolatino, que é o italiano, o francês, o espanhol, o português e o romeno, que são falados no mundo contemporâneo por milhares de habitantes do planeta, tá? Então, as leis escritas do direito romano foram bem compiladas na Idade Média por Justiniano, tá? E que foi um imperador bizantino, e ele deu origem a Corpus Juris Civilis, que quer dizer corpo jurídico civil, ou seja, o Código de Justiniano, porque ele inspirou a legislação ao direito de um moderno mundo ocidental, e aí a gente conclui que esses valores da antiguidade romana ainda estão presentes, né, em boa parte das bases religiosas e linguísticas do mundo contemporâneo até os dias atuais, tá? Meninos, com isso, a gente finaliza essa parte cultural, linguística e religiosa de Roma. E eu pergunto para vocês, o que ficou para vocês de dúvida? O que vocês não entenderam? Se tem alguém que não entendeu, porque com essa parte a gente finaliza essa parte teórica. Como eu pedi o resumo para vocês, essa parte inicial para estudar, eu quero que vocês estudem, eu não vou passar tarefa, não. O que vocês têm para me dizer?
Não tenho dúvida, tia. Ótimo. É um conteúdo fácil, né, de estudar. Não é difícil. Como a Meninos, senhora fala, é só ler mesmo. é só ler. Meninos, devido ao meu imprevisto de estar com o meu pequeno aqui, do meu lado aqui dando aula, ele tá ali, ó, televisão no YouTube passando desenho, que Netflix, nenhum da Netflix ele quer mais. Aí fica a musiquinha rodando sem parar e o celular também, para ele me deixar quieto dando aula para vocês. Ai, ai. Vou deixar vocês estudarem, então, para a prova hoje. E amanhã a gente vai ter aula, então, de ciências, tá? Porque geografia a gente encerrou o livro 3, então a gente vai estudar ciências para concluir o livro 3. E semana que vem a gente começar o livro 4 de todas as disciplinas. Vocês têm alguma pergunta, dúvida, querem falar alguma coisa? Tranquilinho? Então tá bom. Tia? Oi. Ô, tia, agora no final da aula eu terminei o negócio. Terminou? É assim que eu encerrar a aula, você tira foto e me manda. Na verdade, mostra aí, então. Se alguém tiver em mãos, quiser me mostrar, pode mostrar, que não precisa mandar foto. Certo? Falta eu terminar, tio meu. Então tá. Aproveitem esses minutinhos aí que vocês têm, que a gente terminou mais cedo, e já termina e me envia, tá bom? Então, meninos, com Deus, abraços e até amanhã a gente se encontra na nossa aula, viu? Tchau, tchau. Tchau, tia, até amanhã. Tchau, querido. Tchau, tia. Tchau.